Quando tem um colapso numa estrutura, é sempre uma soma de fatores, tá? Nunca é só uma coisa. Então, é um problema na estrutura, é sobrepeso, é alguma coisa, é um temporal, alguma coisa mais que veio. Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, meus queridos, Pedro Vasconcelos aqui do Instituto Solar, e hoje nós vamos bater um papo novo pela primeira vez aqui nos nossos podcasts, que é sobre estruturas, análise de estruturas, de coberturas, de telhados, tudo relacionado a esse mundo para nós que vamos aplicar em energia solar. E quem vai estar com a gente hoje para trocar essa ideia, compartilhar a experiência, é o nosso amigo Eliasaf Schwertner, que eu já pedi desculpas a ele por provavelmente estar pronunciando o nome dele errado. Ele é engenheiro civil, perito especialista em avaliação de estruturas de cobertura e também especialista aí na área de licitações e contratos de energia solar. Eliasaf, seja muito bem-vindo, cara. Que esse papo possa ser aqui engrandecedor para mim, para você e principalmente para a turma que está acompanhando a gente hoje. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. É uma grande honra, né? Estar aqui compartilhando, podendo compartilhar, tentando compartilhar alguma coisa do nosso conhecimento. E espero que seja um ótimo podcast aí, né? Maravilha. Eu sempre digo que a gente tem uma meta de sair pelo menos 1% melhor, mais inteligente do que a gente entrou. Então, eu já convido a galera que está acompanhando, deixa aqui no final, né? Quantos por cento tu saiu daqui desse papo melhor do que você entrou? Elisa, seguinte, eu vou começar. Eu te Hum. disse antes da gente iniciar que eu sou muito curioso, né? Então, quando eu vejo uma palavra perito, é uma palavra que já me chama a atenção pra caramba. E eu vi que tu tem uma experiência aí, eu acho que mais de entre 6 e 8 anos, né, nessa área de perícia aí, um tribunal. Eu queria que tu contasse um pouquinho o que é ser um perito. Essa área de perícias eu entrei logo depois que eu acabei me formando. Eu tinha um professor meu que me deu aula nessa área de perícias, que é o Luciano. Ele vai aparecer bastante aqui na nossa conversa. E por intermédio dele, eu acabei conhecendo essa área, acabei atuando como, entrando na perícia judicial, acabei fazendo uma pós em perícias e segui nessa área que depois foi a que me abriu portas até para o fotovoltaico, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a perícia é você ser basicamente especialista em alguma coisa, ser perito em alguma coisa, né? A minha área de atuação era principalmente patologia em construção e estruturas, né? Nisso, é, nisso em 2019, né? 2019 foi um ano ali que estava estourando o solar. Eu já fazia um tempo que eu atuava ali com perícias, né? Perícias estruturais, perícias de patologias, como eu tinha falado. E aconteceu um sinistro de uma empresa aqui da cidade, um sinistro numa cobertura que tinha placas fotovoltaicas, e chamaram justamente o Luciano, que era meu sócio na época, chamaram ele para fazer a perícia e verificar o que tinha acontecido, se tinha sido as placas realmente que foram sobrepeso das placas que trouxeram abaixo ali, trouxeram a colapso do telhado. O cliente Hum. provavelmente já chegou dizendo que foi, né? Ah, isso aí todo mundo. No dia que, né? No dia que caiu, já tava as fotos na internet, já falando, já aquele sensacionalismo, né? E conforme foi feita a perícia, foi visto que não era culpa das placas, né? Mas isso fica para mais para frente para a gente conversar um pouquinho, e sim de um temporal que deu, a estrutura fraca. Quando tem um colapso numa estrutura, é sempre uma soma de fatores, tá? Nunca é só uma coisa. Então, é um problema na estrutura, é sobrepeso, é alguma coisa, é um temporal, alguma coisa mais que veio, né? Nesse caso ali, deu um temporal, o vento levantou o telhado, fez um buraco no telhado. Ele tinha uma manta uma manta para questão de. Ele tinha uma manta sobre o telhado, Vedação, abaixo alguma do coisa do telhado, tipo? uma manta de vedação, e essa manta
como ficou esse buraco no telhado, na cobertura, deu uma chuva forte, começou a encher essa manta, alagar ela, e ela deu uma sobrecarga maior, muito maior do que, inclusive, as placas, e trouxe abaixo esse telhado. Mas isso foi chegado à conclusão depois, né? Então, mas esse evento foi o que startou para a gente e para várias outras empresas, porque foi um evento, acho que um dos maiores ali, e um dos primeiros de grande porte, assim, de colapso, né, relacionados ao fotovoltaico com módulos, e startou essa necessidade da análise estrutural. Tá? Então, o dono dessa empresa chamou o Luciano já para montar o setor de engenharia civil. Eu já fui junto depois, logo depois também. O Felipe, que falou com vocês uns dias atrás aí, também acabou fazendo parte dessa equipe. Ele já estava na empresa, ele veio para o setor de engenharia civil. E nisso a gente começou um trabalho de fazer análise das futuras obras e também, principalmente, né, bem importante, das obras antigas, porque tinha muitas obras que já estavam executadas que não tinham sido passadas por uma análise estrutural, né. É, foi um começo, assim, que a gente começou a explorar tudo, tá? A gente começou a explorar tudo porque não existia um material específico. Então, e a gente começou a fazer testes. Essa empresa foi bem importante para a gente ali, porque ela fornecia material, fornecia condições, fornecia tudo o que a gente precisava para fazer os testes, principalmente testes práticos, né? Todas as condições possíveis. Então, a gente conseguiu desenvolver muito bem essa parte. E a gente tentou vários métodos para fazer uma avaliação precisa, né? E o que a gente chegou do melhor método foi realmente o teste prático, tá? Porque, por exemplo, hoje você pensar, vou fazer uma avaliação de uma estrutura. Vou lá, vou analisar um barracão que tem uma estrutura pronta, eu vou jogar no software, software igual que eu faço de dimensionamento do início, né, um software estrutural, só que são muitas variáveis, são inúmeras variáveis que você não consegue é, ter uma assertividade 100%. Por quê? Pode ser que na hora de montar o cara parafusou errado, na hora de montar o cara fez uma solda errada, tem um ponto de oxidação que não está muito bom. O cara foi manobrar um caminhão lá e encostou no pilar, mexeu a estrutura. Teve um vendaval que abalou um pouquinho ali, já deu uma. Não é uma estrutura nova, é uma estrutura que já tem um uso. Então, talvez você até conseguiria chegar numa assertividade boa ali com um detalhamento muito grande. Só que pensa assim, quantos dias você levaria para fazer uma análise de uma estrutura dessa? Você analisar ponto a ponto dessa estrutura, analisar cada lado, né? Então, por isso a gente foi desenvolvendo até chegar no método do teste prático, né? Que era o que a gente precisava para a demanda que tinha a empresa, que chegou uma época a serem analisadas mais de 50 obras por dia, então era uma demanda muito alta, Esse né? teste prático que tu fala é ir no campo, pegar um galpão lá que já tem energia solar e fazer um determinado teste, é isso? Tá. Nas estruturas que a gente analisou, que já estavam instaladas, o teste prático ele é a medição de flecha. A medição de flecha, que a gente chama assim, um nome vulgar, ele é basicamente analisar o tanto que a estrutura já baixou. Entendeu? Toda vez que você colocar um peso em uma cobertura, ela é, vai ter uma movimentação, ela vai baixar, ela vai flexionar, tá? É, a norma permite um certo limite dessa flexão. Então, baseado nisso, a gente analisa o tanto que teve de flexão para ver se está dentro do permitido de norma ou não. Porque, assim, pelo dimensionamento de engenharia civil, a cobertura ela teria que suportar 25 quilos por metro quadrado de carga extra. Então, na teoria é lindo, né? Qualquer estrutura você poderia tacar a placa em cima à vontade, que as placas ali estourando, se você deixar forrado de placa, ela estaria chegando a uns 15 quilos por metro quadrado. Mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece, né?
Na prática, normalmente é o serralheiro que vai lá e executa sem um projeto de um engenheiro e tudo mais, né? É diferente. Por isso, né, Na prática, o disso tudo. serralheiro ele só pensa em fazer uma estrutura que aguente o peso do telhado, né? Exatamente. E daí que para o cliente que não pensou em botar energia solar, no momento parece ser mais econômico e realmente momentaneamente é. E fazendo aqui uma rápida pausa para mandar um grande abraço para os nossos amigos da distribuidora maior do Norte e Nordeste, Soul Energy, eles que estão patrocinando este episódio e estão com promoção super bacana, que é o Verão de Energia Turbinado, onde eles estão aí turbinando com premiações e campanhas que estão envolvendo Canadian Solar e os equipamentos da Solis. Então, tá rolando aí uma promoção com fogões cooktop de 2 e 4 bocas, e esse fogão de indução também pode ser seu. Então entra lá no site deles, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Já acompanha essa promoção aí do Verão Turbinado e participa, né? E aproveita para conhecer o que, na minha opinião, é um dos melhores portais aí de compra de equipamentos fotovoltaicos do Brasil. Se liga, hein? Esse teste, então, quando a gente tratava de estruturas que já tinham os módulos fotovoltaicos instalados, a gente fazia a medição do quanto que já baixou a estrutura, para ver se estava dentro do limite. E quando eram estruturas novas, a gente fazia as medições conforme vai carregando o peso, né? Basicamente, isso era nosso teste prático, né? E também tem o teste de carga mesmo, que a gente seria a mesma linha de raciocínio de você medir a flexão da estrutura, mas você adicionando uma carga que não é os módulos, né? Então você pode ir carregando aquela tesoura, aquele elemento estrutural, uma carga que não é os módulos, para ir medindo o tanto que fletiu, e se ela aguentar aquela carga, você parte para a instalação, né? Esse era o método, assim, principalmente que a gente fazia quando a gente, assim, eu deixo bem claro, Pedro, que isso, conforme você vai analisando, acontece de você pegar muitos casos repetidos, né? Muitos galpões idênticos, parecidos. Então você vai pegando uma certa manha ali do negócio, você bate o olho, você já sabe, você já fez um outro barracão igual aquele, você acaba tendo conhecimento que aquele lá não vai ter problema estrutural, né? É aquela coisa, difícil é começar, né? Depois que É começa que difícil você já começar. tem, já entende ali. Mas, cara, vamos lá. Eu gosto muito de me posicionar como um leigo, né? E realmente eu sou Uhum, totalmente leigo nessa área, apesar de ser técnico em mecânica, e entender ali um pouquinho da questão estrutural, mas muito pouco comparado a quem está na prática, né? E a turma da engenharia civil. Eu acho que seria legal, Eliasaf, se a gente analisasse aqui um problema, porque qual que é o ponto desse papo aqui hoje, né? Vamos iniciar uhum, falando sobre estruturas, e a ideia é que ele possa ajudar os colegas, o investidor que vai colocar energia solar no seu telhado, o integrador que vai instalar aquela usina num telhado, né? Num galpão, que ele possa ter ali um conhecimento mínimo para evitar problemas, né? E aí esse problema ele pode ser muitas vezes, no melhor cenário, né? Quando existe um problema dessa magnitude, ele é apenas financeiro, né? Mas num uhum. pior cenário existe sempre ali um risco de ter gente embaixo. Então aí a gente vai para problemas que não dá nem para calcular o prejuízo, né? Quando envolve vidas. Sim. Então, eu acho que seria legal, de repente, a gente fazer uma análise dentro de um caso que aconteceu, para a gente ir até levantando aqui para o integrador, para o investidor, aonde que ele deve ficar atento e não, como você falou agora há pouco, economizar ali momentaneamente, né? Então, por exemplo, Uhum. vou fazer uma instalação. Toda instalação, eu preciso fazer uma análise estrutural, eu já tenho que ter ali algum documento para me munir, me prevenir de alguma coisa, ou eu posso fazer só depois. Então, acho que a análise dessa vai ser enriquecedora. Tá. No começo ali, quando a gente iniciou, né, nessa parte da engenharia civil no solar, a gente estava numa fase que poucas empresas estavam pensando
com essa preocupação. Com o passar do tempo ali, foi avançando as coisas, as empresas já estavam mais preocupadas em ter engenharia civil para fazer essa análise estrutural, mas já estão hoje bem cientes dessa necessidade, mas muitas vezes falta um profissional que tenha capacidade, que tenha o conhecimento, ou que tenha ali a certeza do que ele vai falar, tá? A gente montou, né, devido a tudo essas obras, fora a análise estrutural que a gente fazia, que a gente sempre analisava antes de iniciar a obra para ter essa segurança, então, na verdade, até antes de fechar a venda, tá? Então, era passado um checklist com informações para a gente, informações da estrutura e aprovado ou reprovado, né? Quando era reprovado, ou partia para reforços, e isso era repassado para o cliente, lógico, porque tem um custo, ou então cancelava a venda. Cancelava sempre antes de realmente finalizar a venda, na fase de proposta, já para não ter nenhuma divergência ali com o cliente, né? Era assim que a gente fazia. Mesmo depois de analisado a estrutura, aprovado pela engenharia civil, a gente tinha o último teste, tá? O último teste, que é o mínimo, que é o mínimo do mínimo que eu recomendo para todo mundo, que era o teste de flexão ali, que esse que eu falei para você. Então, como que ele funciona de uma forma bem simples e bem básica? E vou dar um exemplo de um barracão que tem uma estrutura aparente, que é o que mais a gente vê, né? Você vai pegar a pior situação, então uma tesoura central do barracão, que é o principal elemento ali que pode dar problema, e uma terça também, que pode acontecer a flexão, pode dar problema na terça ou pode dar flexão na tesoura. Antes de começar a obra, uma trena laser embaixo, bem no centro da tesoura, faz a medição ali de qual que está a distância, tá? E conforme for instalando 25%, faz outra medição, 50%, outra medição, 75% outra medição e 100% outra medição. Cada medição dessa, você vai comparar com o permitido por norma. A norma fala ali entre o vão livre, então a distância entre o apoio de um pilar ao outro ali, o comprimento inteiro da tesoura sem apoio, dividido por 250, tá? A gente, quando começou, por segurança, a gente começou utilizando 1.000, tá? Dividido por 1.000. Um pouco mais do que uma flexão menor do que a norma permitia, já por segurança nossa. Conforme foi indo, a gente viu que não precisava tanto, comecei a utilizar dividido por 500, a gente começou a utilizar dividido por 500. Hoje eu uso dividido por 500 mesmo. Então você vai pegar o vão, dividir por 500, esse vai ser seu máximo, o máximo que vai poder baixar a tua estrutura. Se deu 2 centímetros, que é o máximo que pode baixar a tua estrutura, então, quando você fez 25% da instalação, o máximo que vai poder ter baixado é 25% 0,5. disso, né? 25% disso. Se chegou a esse máximo, se vamos dizer, está no limite, está no 0,5, é um sinal de alerta. Você não precisa parar a tua obra, mas é um sinal de alerta para você ficar bem alerta. Se está abaixo, você continua. Se passou disso, o recomendado é você já parar a obra, tirar as placas de cima e fazer um reforço na estrutura, tá? Porque a chance de dar algum problema maior é muito grande. Esse é o jeito que a gente trabalhava, esse é o jeito que eu recomendo, tá? Cara, interessante. E em caso de reforço de estrutura, como que se dá isso? Geralmente é adicionando novas terças, novas tesouras, é só mesmo vai um serralheiro lá e ele vai soldar, reforçar. Como que geralmente é esse passo a passo na Ah, prática? assim, cada situação é uma análise diferente, tá? Mas o principal, o que resolve a maioria das coisas é a mão francesa. São mãos francesas, né? Porque elas não ocupam, normalmente não atrapalha ali a circulação e tem consegue diminuir bem o vão, porque nossa intenção sempre vai ser diminuir o vão livre, né? Sempre vai Uhum. ser diminuir o vão livre para fazer a dispersão melhor da carga. Então,
Tem a opção das mãos francesas. Você poderia colocar um pilar no centro da tesoura, mas a maioria dos casos vai atrapalhar, mas é uma das opções. São vários tipos de reforços que tem para fazer. Cada caso tem que ser analisado o que vai se encaixar. Se é problema na terça, dá para fazer um reforço aumentando a inércia terça, que é um reforço em flecha na terça, dá para colocar terça extra. Alguns casos pode ser a situação de colocar uma tesoura extra, né? Então, daí você tem, por exemplo, barracões em arco, às vezes está sem o tirante, isso aí é fundamental ter o tirante. Às vezes a distância da terça, ela é entre uma tesoura e outra, então a distância que o vão da terça vence é muito grande e está sem o agulhamento. O agulhamento, ele é um elemento ali, uma barra de ferro redonda, chata, que ela liga uma terça na outra. Então, a terça ela fica em pezinho assim, né? Quando você coloca peso, se ela não tiver nada que impeça ela fazer isso, você carrega demais, ela vai fazer assim. A inércia dela muda, ela fica do lado mais frágil dela. O agulhamento, por exemplo, ele vai ligar uma terça na outra. Você não vai conseguir, colocando peso aqui, você não vai conseguir girar essa terça aqui sozinha. Para girar essa, vai ter que girar todas as outras que estão ligadas nela. E é um elemento bem simples, barato, né? Tem o contraventamento, aquele contraventamento em X também ajuda bastante a reforçar os barracões. É bem recomendado quando for fazer uma instalação em algum barracão que não tiver já fazer já, né? E Qual o nome daquela estrutura que geralmente tem aparência de ser cabo de aço e eles passam cruzando, né? E aí geralmente ele vai enganchar de um lado, do outro e tem um cruzamento entre Esse, eles. esse é o contraventamento. Esse é o contraventamento em X que eles fazem, justamente para o vento. Quando a gente fazia para reforço, a gente fazia de vez de cabo de aço, que é para o vento, a gente fazia com barra redonda, tá? Já para ele servir, além de reforço, ele servir como segurar o peso também. Além Entendi. do contraventamento, segurar o peso. Legal, acaba fazendo um pouco mais de papel estrutural também, né? Também faz o papel estrutural. Porque se chegar, esses contraventamentos em X, eles vão por vão. Então, se chegar a baixar aquele vão, ele vai ajudar a segurar, né? Cara, qual o caso mais te chamou a atenção aí ao longo desses anos? O caso que mais me chamou a atenção, com certeza, foi logo após, né, essa perícia ali da obra que teve o colapso, que foi onde a gente entrou, no mercado fotovoltaico, que a gente começou a fazer a verificação das obras antigas, né? Tinha uma piscina aqui na cidade mesmo, que eu resido, que é Cascavel, Paraná, tinha uma obra de uma academia, de uma piscina, em torno de umas 300 placas tinha em cima dessa piscina da academia, da cobertura, né? E nessa visita das obras antigas, medindo o tanto que tinha baixado a estrutura, ali foi um susto, sabe? Já tinha baixado quase 20 centímetros a estrutura, né? Então, e foi uma obra sensacional, tanto de depois, de recuperação e tudo mais, porque isso foi numa sexta de tarde que eu fui lá verificar. Deu mais ou menos 5, 6 horas da tarde, estava tudo fechado, já estava andaime, já estava equipe de metalúrgico, já estava tudo lá. Começou na sexta de noite a obra, foi sábado, domingo, segunda-feira a piscina estava liberada de volta. Os alunos nem perceberam que a academia fechou, mas era assim que estava num risco iminente de colapso, sabe? Se pegasse o vento certo, a gente diz assim, a chance de vir abaixo era muito grande, né? E um lugar com Engraçado, circulação, né, cara? Então, com isso. certeza o nível de tensão lá em cima. Então, ali era uma situação especial porque é o seguinte, é uma piscina aquecida, né? Era uma piscina aquecida, então o vapor da água sobe, o cloro, né? Muito forte. Você faz uma imitação ali de um litoral, né? Então, a oxidação é muito grande. E apesar dos proprietários ali terem essa preocupação com a manutenção, infelizmente, a empresa que eles contrataram dava só um migué na manutenção, assim. Então, passava uma tinta por fora, mas lá por cima, no lugar que ficava escondido, assim, estava bem oxidado, tinha partes que já estava rompendo o elemento estrutural por completo, né? Então já estava saindo os pedaços de aço mesmo, né? E Cara, interessante tu falar isso, porque às vezes você escuta, tava iminente, 20 centímetros, e você jura que é um cliente que nem dava manutenção, né?
Às vezes é um cara que tá dando, mas quem tá fazendo o serviço não tá olhando ali o detalhe que pode vir a prejuízo muito grande, né? Exatamente, exatamente. E esse era o caso ali. E me mata aqui uma curiosidade, nesse caso, Uhum. esse custo, essa mobilização que foi muito rápida no mesmo dia, né? Ficou por conta do cliente ou por conta da empresa? Eles fizeram um acordo, e a empresa e o cliente ali, lógico que a empresa, tanto no outro colapso que eu falei, que foi quando a gente entrou, quanto agora, a empresa de primeira assume tudo para não aumentar o problema, né? Sim, Mas nesse da piscina, eles fizeram um acordo, a empresa entrou com toda a mão de obra, o cliente pagou o material, sim, entendi. né? Ah, legal. Nesse caso ali, foram duas equipes, né? Na verdade, foram três equipes. Duas equipes de metalúrgico, uma fazendo a estrutura e a outra subindo e soldando. Então, a estrutura era feita na metalúrgica da empresa, trazia para o cliente e a outra equipe estava lá montando e mais uma equipe auxiliando no restante. Entendi. Cara, Teve que, muito. inclusive, teve que, inclusive, macaquear a estrutura para cima. Aí foi colocado outro, eram treliças inclinadas lá. Então, macaqueou as treliças antigas para cima para voltar o nível da cobertura. Daí colocou a outra treliça do lado para segurar. Como se fosse para recuperar aqueles 20 centímetros. Recuperar, sim. E agora, agora um pouco de tempo atrás, como foi feito assim de imediato a situação, não foi pintado na época a estrutura que foi colocado extra tinha ficado a cargo do cliente para ele fazer essa pintura, essa Uhum, manutenção e essa pintura. E acabou ali que ele não fez e ela deu mais uma oxidada à estrutura nova também. Então, agora, uns 2 meses atrás, a gente refez, aí particular, não por essa empresa, a gente reforçou de novo essa estrutura e daí pintou tudo, né, para manter ela estável. legal. A gente está falando aí de um. E aí, se você puder compartilhar, né? Mas num exemplo como esse, o cara estava lá com 300 painéis funcionando. A gente está falando do investimento de quê que ele teve aí ao longo dessa trajetória só com estrutura, digamos assim. Passou você diz dessa recuperação, da manutenção e tudo Eu acho que, mais, acho que de ambos, né? Da primeira e da segunda, por exemplo. a uns 100 mil, né, pelo menos ali nessa faixa. Eu calculo mais ou menos por cima, mas foi nessa Sim. faixa, né? E é um número que às vezes ele vai mexer muito lá com o payback, com o investimento que o cara fez, né? Não, com certeza. E assim, esse daí, o cliente dá graças a Deus que foi visto e que aconteceu isso, né? Que com certeza o dano seria muito maior e trágico, inclusive, se chegasse na pior das situações ali, né? E 300 painéis, a gente está falando em torno, mais ou menos, com estrutura de 9 mil quilos, né? Então, 9 Uhum, toneladas. Você pensa aí, quase 10 carros em cima da cobertura, assim, para você fazer uma analogia, né? total. Cara, o que é mais aí da área de perícia e estruturas que a gente não poderia deixar de compartilhar com a galera aqui hoje? Olha, sempre ter essa preocupação, tá? Por mais que você olhe a estrutura, você tenha certeza que ela é uma estrutura apta, você não sabe como que está cada ponto, 100% dela. Então, faça o teste ali durante a instalação, o teste de medição de flecha. Procure, se você for aí de empresa, procure um profissional que consiga te auxiliar nisso, né? Às vezes são coisas simples, sabe? Um reforço, uma análise simples que já resolve o problema. Cara, isso aí, se acontece assim, uma tragédia dessa, acaba com qualquer empresa, né? Então, sempre ter essa preocupação. Os procedimentos são procedimentos que dá para ser adotados, dá para ser implementados ali nos procedimentos da empresa. Que vai ser muito melhor, vai ser uma segurança muito maior, tanto para a empresa quanto para o cliente, né? Eliasaf, e além desses pontos aí que tu compartilhou com a gente, tem outros testes, alguns outros procedimentos que, de modo prático, vocês observaram que era interessante manter ali na rotina do dia a dia, para quem está atuando, observando toda essa questão de resistência, toda essa parte de estruturas? Claro, claro. A gente começou com essa parte da análise estrutural, né?
E daí, tipo, automaticamente foi expandindo para outras necessidades, né? É, uma das coisas que a gente implantou também, principalmente em telhados que já mostravam, aparentavam ter algum tipo de problema de infiltração, um teste de estanqueidade, que era fazer o teste para realmente ver, um teste prático também. A gente sempre partiu para a prática, sabe? Sempre preferiu para partir para a prática, que era realmente de molhar ponto a ponto do telhado, verificar as calhas, para fazer essa verificação ali de, às vezes, se tem alguma filtração, alguma coisa. Para quem trabalha com solar, sabe que as goteiras aí é uma das coisas que incomoda bastante, tanto o cliente quanto o dono da empresa aí, e às vezes realmente tem culpa da instalação e às vezes não, né? Também a gente acabou implantando alguns cuidados ali com segurança no trabalho, né? A gente teve uma sequência ali em 6 meses, 5 óbitos, tá? Em regiões diferentes, é, 5 óbitos, e a gente começou, de instaladores, né? E a gente começou a analisar que a tipologia da estrutura era sempre a mesma. Qual que era a tipologia? Era braço de concreto com aquelas terças de concreto também, tá? Aqui no Paraná tem muito disso. E o que que acontece com essa estrutura? Normalmente a distância de uma terça para outra é muito longa, tá? Então, 1,80, 2 metros, às vezes até 2,20 m era a distância de uma terça e outra. Não tem como o instalador dar um passo de 2,20 m. Para ele dar um passo de 2,20 m, ele vai ter que dar um pulo. E nisso, dessa movimentação por cima da cobertura, acabou ali que teve esses óbitos. Então, um dos procedimentos foi que já tinha o procedimento, logicamente, da linha de vida, mas a gente sabe que você colocar um procedimento e ele ser seguido não é a mesma coisa, né? E a gente sempre adotou o procedimento também de utilização de tábua ou passarela. Mas com essa análise desses ocorridos, a gente não permitiu mais, então, a instalação de telhados com essa tipologia que tinham ali a distância com mais que 1,74 m entre uma terça e outra, tá? E também o outro detalhe aí que foi verificado nessas situações, que todas elas era a mesma marca de telha, tá? Então era uma telha que depois a gente comprou, fez os testes e ela não passava por norma. Então era essa marca de telha específica que a gente também não permitia mais a instalação nela, né? E foi feito alguma, sei lá, espécie de denúncia, por curiosidade mesmo, né, em relação a essas telhas, porque, Foi que, feito. porque Opa, queira ou pode. não, é um risco, né, para o público em Sim, geral. sim, foi feito, foi levado ao Ministério Público, né? Inclusive, foi a matéria de um dos alunos do Luciano ali no trabalho final da pós-graduação dele, ele mostrando e fazendo esses testes, assim, ele fez com uma telha. A 4 mm a gente nunca instalou em cima, porque já é uma telha muito perigosa. A gente está falando dessas que eu falei, é tudo telha 6 mm. Ele fez esse teste com a telha 4 mm. Virou um papelão a hora que ele molhou. Ele rasgava a telha, literalmente rasgava, né? A gente fez a denúncia no Ministério Público e tudo mais, só que daí depois disso para frente não cabe mais para a gente, né? Não tem o que a gente fazer. A gente faz a nossa parte, o resto não, né? Qual que era o material dessa telha, Lila? Essa telha é de fibrocimento, tá? Fibrocimento. Inclusive, por coincidência, né? Mais para frente ali, depois eu já não estava mais nessa mesma empresa, e depois, judicialmente, eu fui nomeado para fazer uma perícia de uma casa que tinha sido coberta com esse tipo de telha e estava com um problema de todas elas estarem com defeito, trincando, fora de norma, fora de espessura, né? Esse já falando o resultado da mesma marca de telha que deu os problemas ali. Entendi, essa aí tu já passa longe, né? Essa daí a gente já passa longe, já evita, né? Esse tipo de estrutura com essa distância entre terças muito longa. Eu falei igual para vocês aí, acima de 1,80 m. 1,80 m o cara já não consegue dar um passo, tá? Então o cara não consegue dar um passo de 1,80 m. É, Então um tem que ter muita passo, atenção, tá?
Acho que um passo confortável é no máximo 50 centímetros, né? Passou disso já começa a gerar muito esforço, né? Para dar esse passo. É, Dá para dar um passo de 1 metro? Dá, mas o cara já tem que fazer uma abertura, né? Para isso. um E, metro e oitenta o cara já tem que dar um pulo. exatamente. E olhe lá se ele chega lá no final, né? Se dependendo do Sim, peso. Tu falou de um ponto que eu acho muito relevante, que é em relação a trabalhar em altura sem equipamentos, né? Com equipamento já existe o seu risco. Porque sim, digamos que uma telha desabe, por mais que você esteja ali usando talabarte, você esteja bem amarrado, você cai, né? Você cai, sim. não necessariamente cai no chão, mas você desaba junto. E às vezes você pode bater a cabeça em algum canto, bater o rosto, enfim, ser cortado no meio do caminho. Você pode muitas vezes não. E mesmo amarrado, existe um risco nesse trabalho. Não amarrado, esse risco ele é multiplicado aí por dezenas de vezes, né? Porque quem tiver numa situação dessa pode vir a perder a vida, né? O bem mais valioso que a gente tem. E eu acho preocupante porque é muito comum, cara, a gente ver a turma trabalhando aí sem levar a sério o risco que é trabalhar em altura, né? Mas aí, trazendo mais aqui para a nossa realidade, eu te faço a pergunta: se o cara está numa estrutura que a própria estrutura está condenada, não foi feito nenhum estudo, por mais que ele esteja amarrado ali, por mais que ele esteja com linha de vida e tudo mais, de certa forma não é mesmo que nada, né? Porque se Exatamente. porque cai a linha de vida, cai a estrutura, cai tudo, se dependendo da situação. E aí, né? Como evitar uma situação dessa? Exatamente. A linha de vida, ela vai ser amarrado em algum elemento estrutural da própria estrutura. Então, se a estrutura por completo não tiver uma segurança, vai ser só ilusório, né, aquela linha de vida. Inclusive, tem um videozinho na internet ali de um desabamento de uma estrutura que o cara tá com a linha de vida e tudo mais, um videozinho que ficou famoso, e, cara, vem a estrutura abaixo inteira, ele cai junto a estrutura, não tem o que fazer. A linha de vida vai estar ancorada na estrutura, né? Então, e o pessoal acaba ali pela não utilização dos EPI, EPC, por causa justamente da facilidade, né? Se o cara pensar, vou instalar 10 placas, cara, vou levar 2 horas. Eu vou ter que instalar, primeiro fazer a linha de vida, que eu, às vezes, 1, 2 horas para montar a linha de vida, para depois. E mesmo assim, mesmo você tomando as precauções, ainda tem um risco, porque para a própria linha de vida, para você montar ela, obrigatoriamente você vai ter que subir lá em cima e montar ela antes de começar. Então, por mais cuidadoso que seja, ainda assim tem o risco, né? Exato, total. Eliasaf, vamos lá, você é um cara que está bem envolvido aí, né, no mundo de solar, trouxe aqui alguns pontos para a gente ficar com a antena bem ligada, né, em relação à parte de estruturas. Inclusive, depois, se a turma tiver dúvidas mais específicas, manda aqui no chat, a gente convida o Eliasaf depois para dar uma olhadinha, deixa nos comentários, né, e aproveitar essa pausa, inclusive, para reforçar com a galera de pagar o pedágio, né? Eu não sei se o Eliasaf já conhece, a gente tem um pedágio aqui no podcast, baratinho esse pedágio, só o cara clicar no botão de compartilhar e mandar esse material, esse podcast, para pelo menos 2 grupos dele no WhatsApp, né? Para outros amigos, que eles possam ver aqui esse conteúdo e entender um pouco mais sobre a parte de estruturas e inclusive a área de perícia, né? Hoje que a gente está tratando. Mas, cara, eu queria te perguntar um pouco agora. Você falou também que trabalha ali na área de licitações, contratos em geral com energia solar. Eu queria que tu compartilhasse um pouco desse mundo aí com a gente também. É uma área que eu sou apaixonado. Licitações, assim como a engenharia, não tem crise, né? A parte governamental de licitações ali não tem crise. Todo prédio público, toda instituição pública que for querer colocar solar, obrigatoriamente tem que passar por uma licitação, né? E até hoje eu atuo nisso, prestando assessoria, participando, né, de licitações, especialmente hoje do fotovoltaico, né? Para empresas de energia solar, né? Como que Pode funciona, falar. né, essa
esse apoio que tu dá para essas empresas? De repente, alguém que esteja um pouco curioso, né, possa te convidar para entender um pouco mais. É, eu participo, eu faço a parte da documentação jurídica, habilitação, e a parte técnica eu entendo um pouco também, então, basicamente, é eu preparar a documentação, a empresa me passar o preço que ela pode chegar e a gente participar, fazer todos os trâmites burocráticos ali e participar da licitação. Essa parte da lei de licitação, da participação de licitação e tudo mais, ela tem é bem difícil a interpretação. Tem muita gente, muitas empresas que acham muito burocrático, muito difícil a interpretação, né? Então, como pega alguém que já está acostumado com isso, acaba facilitando, né, para entrar nesse ramo. O- E são muitas documentações, né? Então, muitas vezes isso acaba deixando confuso ali a cabeça do integrador ou de quem quer que esteja entrando nesse mercado, né? é, Exatamente. Essa última empresa que eu tô atendendo até hoje, quando eu iniciei com eles, eu já falei, olha, é uns 6 meses para a gente preparar a documentação para começar a girar. A gente vai participando antes, claro, lógico, mas só para a gente, sabendo que a gente não tem a documentação completa, para ir ajeitando a documentação. Depois disso, você começa a dar uma deslanchada, É mas é tanto uma para coisa ir que você tem que senti ser um pouco persistente. É tanto para ir sentindo, né? Sentindo ali o mercado de licitação e ao mesmo tempo para ter um motivo a mais para ir organizando a documentação, né? Isso. E é muita coisa jurídica. Tem um errinho na documentação, vai para a parte jurídica, um faz um recurso tentando derrubar o outro, e é uma briga bem, às vezes o preço fica bem disputado, sabe? E a gente sempre trabalhou sem sem exagerar no preço, assim, abaixo, né? Sem se matar no preço. Sempre trabalhou em cima de tentar desabilitar as outras empresas, que é o quê? Analisar a documentação. Ah, essa empresa está faltando isso, esse atestado dela, esse documento que ela forneceu não está correto. Então, né? Sempre tentando isso, porque não adianta você se matar no preço e depois não conseguir executar o objeto, né? Total. Cara, bacana. Eu acho que a gente conseguiu compartilhar aqui um volume bom de informações aí com a turma que está acompanhando. Acho que de repente, engenheiro civil que esteja acompanhando a gente aqui já deva ter até surgido aí uma curiosidade para se tornar um perito também na área, né? Para estudar um pouco mais sobre o assunto e evitar. E eu te convido a dar uma palavrinha final aí para a turma, né? Alguma mensagem que a gente não pode deixar de compartilhar com quem está nos acompanhando aqui hoje. Sempre precaução, né? Precaução aí, o pessoal. Eu já tinha te falado antes. Tome cuidado com as estruturas. Você está trabalhando aí com uma coisa muito delicada, né? Além da parte financeira, são a parte de pessoas, né? De não ter um dano a alguém e tudo mais. Então, toma cuidado. Se precisar de alguma ajuda, dá uma procurada, né? Pode procurar a gente, pode procurar na internet, mas não faz uma coisa que você não tenha certeza. E assim, tenha em mente que se você está com dúvida de uma análise estrutural, faça um teste prático. Faz uma carga naquela estrutura conforme. Você não precisa, se vai em 3 mil quilos lá, você não precisa fazer uma carga de 3 mil quilos, mas faz pelo menos 50%, 40% ali e vê o tanto que vai dar de flecha, porque isso aí, né, a gente vê tantos e tantos casos aí de estruturas colapsando. Então, a melhor análise é a análise prática, tá? É porque é aquela coisa, a prática você vai ver até o que você não conseguia ver normalmente, né? Exatamente. É o que a gente sempre diz. Maravilha. Beleza, cara, um prazerzão bater esse papo contigo. Fico feliz, agradeço pela sua presença aqui com a gente hoje. Quem quiser te conhecer um pouco mais, te seguir, quais as redes sociais você deve procurar? Quem quiser entrar em contato, pode me procurar pelo LinkedIn lá, tá? Eliasaf Schwerter.
e a gente pode conversar, bater um papo, até agendar aí talvez alguma conversa, né? Uma vídeo, alguma coisa, se tiver alguma dúvida, o pessoal pode entrar em contato, ou pelo meu WhatsApp também, é 45998004363. Pode mandar um alô, a gente está sempre à disposição, tá? O que precisar. Maravilha. Eu vou deixar. O nome dele vai estar escrito aqui no episódio, então fica fácil, copia, joga lá no LinkedIn, que vai ser fácil de achar. Meus queridos, deixo aqui aquele grande abraço. Te convido mais uma vez a compartilhar esse material aí com os amigos, com seus grupos do WhatsApp. Deixa teu comentário aqui, o que é que tu achou, qual foi o ponto que mais chamou tua atenção. E a gente se vê logo mais no nosso próximo episódio. Um grande abraço e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.